Olá a todas e todos, bem-vindos aí a essa videoaula intitulada Patrimônio Natural, Meio Ambiente e Turismo, reflexões sobre os territórios e sustentabilidade no Brasil. Eu me chamo Rafael Fabrício de Oliveira, sou professor do Instituto Federal de São Paulo, Campus São Roque, e antes de iniciar essa conferência, eu gostaria de agradecer e parabenizar a comissão organizadora da Semana de Meio Ambiente do Instituto Federal de São Paulo, Campus de Matão, especialmente aí ao professor Kleberson Santos pelo convite, pelo desafio posto aí de trabalhar esse tema. Queria também agradecer e parabenizar a Prefeitura do município de Matão, né, pela parceria aí com o campus, por fortalecer esse debate, esse diálogo numa semana tão importante, né, em uma situação tão atípica que nós estamos vivendo, que também é resultante de fatores ambientais, né, de problemas ambientais. E então parabenizo, agradeço. E antes de iniciar aqui também a conferência, né, eu queria dizer que esse tema é um tema que eu me sinto bastante confortável de tratar, de dialogar, de conversar sobre ele com vocês. É um tema que eu me identifico, que eu tenho trabalhado desde a graduação com ele, né, desde a minha iniciação científica, passando aí pelo mestrado, né, pelo doutorado e as pesquisas atuais que são realizadas no campus de São Roque por meio dos cursos de gestão ambiental, né, por meio de disciplinas como planejamento ambiental, climatologia, também no curso técnico de meio ambiente aqui na nossa região. Então eu estou bastante familiarizado, né, espero que eu consiga traduzir isso numa fala aqui didática, numa fala propositiva também, e que dialogue com os anseios de vocês aí, né, com essa etapa formativa na vida de vocês aí. Então vamos lá, né, vamos iniciar. Eu trouxe 3 temas, né, que percorrem um único caminho, né? Então, 3 temas indissociáveis para a gente trabalhar a questão ambiental, para a gente discutir meio ambiente aqui. Esses 3 temas eu separei, né, eles em patrimônio natural cultural, tá? Então, uma discussão mais ampla desse tema, depois passando para meio ambiente e sustentabilidade e finalizando com as novas atividades e perspectivas de desenvolvimento na contemporaneidade aí. Então esses 3 temas, eles balizam a discussão que eu vou fazer aqui, né, o trabalho que eu vou realizar nessa conferência, e a gente inicia ele a partir do patrimônio, né? Então vamos tentar entender o que é patrimônio, tá? Dialogando aqui com um público muito diverso, que eu acredito que vai assistir, que vai participar da semana de meio ambiente. Então é importante a gente entender, conceituar e, querendo ou não, ter uma linearidade no pensamento também, né? Então, antes de eu chegar no que fazer, é importante entender bem, né? Saber, conhecer e ver o potencial que esse conceito, essa dimensão de patrimônio nos revela e nos oportuniza enquanto ferramenta para a transformação dessa realidade crítica com a qual a gente está vivendo, né? A partir desse entendimento também, qual que é a relação do patrimônio e com a natureza, né? Como que eu faço essa aproximação, como que ela é feita, como que ela existe na realidade hoje, né? E a partir desse conhecimento, dessa compreensão, como agir, né? Como ativar esse patrimônio, como fortalecer, como criar mecanismos, né, que tragam o desenvolvimento a partir de uma discussão mais ampla que nós vamos fazer aí posteriormente ao fim, né, dessa videoaula. Então esses são os pontos iniciais aí que nós trouxemos para discutir também agora o patrimônio, tá? Então vamos lá, né? Quando estamos falando de patrimônio, nós sempre lembramos, vem à mente, né, esses elementos históricos, tangíveis, né, como nós falamos no campo do patrimônio, esses bens concretos, materializados aí no espaço geográfico, né, e com uma dimensão de herança, de bagagem, né, cultural que nós carregamos de nossos antepassados, né, de outros períodos, de outros processos de tempo, que materializaram essas construções, essas obras de arte no espaço geográfico, né. Vários autores aí, né, sobretudo na França, Europa, eles fazem um retrospecto, né, do campo de estudo, de composição das teorias patrimoniais, e aqui eu vou
vou lembrar, por exemplo, do Jody, sociólogo francês, que vai tratar em um livro bastante famoso, que se chama Espelho das Cidades. Ele vai mostrar justamente como que o patrimônio hoje se tornou um campo latente do pensamento contemporâneo, né? Assim também a professora Françoise Chouet, que também é historiadora da arte, né, francesa, tem contribuído bastante com esse debate, mostrando que o patrimônio ele passou dessa dimensão material, concreta, né, de bens históricos isolados, de monumentos, para uma dimensão que também abarca uma diversidade de elementos, né, não só no plano material, como no imaterial também, né, no plano da cultura, como também essa dimensão da natureza, da biodiversidade. E aí, com a consolidação, né, da preservação de políticas para vários parques, né, várias áreas de interesse naturais, vamos dizer assim, para a sociedade, né? Então, aqui nessas imagens que eu trouxe para vocês, que eu selecionei, eu trouxe já o Parque Nacional de Itatiaia, né, uma unidade de conservação bastante antiga já no Brasil, bastante famosa, que passa a ter uma certa centralidade nas políticas patrimoniais nos últimos anos. Mas não é só, né? O Brasil ele possui um território bastante grande, né? Bastante rico em biodiversidade, existe uma diversidade paisagística também, domínios de natureza que realmente passam a demonstrar, revelar interesses que não são só nacionais, né? Eu trouxe 3 elementos aí para a gente pensar, 3 paisagens que hoje são também patrimônio natural da Unesco, né? Então compõe aí o rol, a lista, né, dos bens tombados, patrimônio da humanidade. Então vejam que a dimensão de patrimônio ela foge inclusive do interesse nacional, né? Ela tem uma perspectiva supranacional, uma perspectiva de preservação que também está associada à dimensão mundo, global, né? E aqui eu trouxe alguns elementos imateriais também para a gente ver como que o campo das teorias patrimoniais elas se ampliaram, né? E elas abarcam uma diversidade muito grande, que vão de manifestações religiosas, né? Passando por manifestações das artes plásticas, das artes cênicas, né? Dos saberes, dos fazeres. Olha que legal, por exemplo, o exemplo do bolinho, né? O bolinho de frango, muito tradicional na região de Sorocaba, Itapetininga, né? Tatuí, Angatuba, toda essa região, eles têm uma tradição, eles fazem esse bolinho e acharam importante caracterizar esse bolinho como uma indicação geográfica, vamos dizer assim, um elemento muito forte, um patrimônio das famílias, né, desses municípios. Inclusive existe uma briga nessa região para saber de quem que é o bolinho de frango, né, quem que são os primeiros que começaram a fazer, enfim, é bastante interessante hoje essa dimensão, a música sertaneja, né, para a gente pensar, né, a cultura caipira, enfim, o frevo, né, na região nordeste, e a capoeira, que hoje se transforma muito mais que um patrimônio regional, um patrimônio imaterial da humanidade, porque a capoeira é praticamente praticada em todos os continentes, né, por muitos países. Então, olha que interessante esse espectro da dimensão do patrimônio que nós estamos falando. Claro que o nosso maior foco, né, retomando aqui, nesse debate sobre meio ambiente, está na dimensão da natureza, né, da dimensão de sustentabilidade. E aí essa discussão de natureza ela não pode ser feita em separado da sociedade. Hoje essa dimensão de natureza separada, dicotomizada, a gente faz até por ordem analítica, né? Por uma questão mesmo de método científico, muitas vezes, assim, uma abordagem para dar maior profundidade. Só que existe uma forte crítica, né? E uma abordagem holística, uma abordagem mais integrada, ela se faz necessária. Então a visão mesmo da natureza, ou mesmo daqueles bens históricos, eles têm que ter uma dimensão mais ampla, mais sistêmica, né? De forma não separada. Aí, né? Até podemos separar, mas depois a gente junta tudo aí numa discussão mais ampla, rica e carregada de qualidade. Então esse entendimento, né, da natureza como algo também produzido pela nossa cultura e também da necessidade, já que também somos constituídos pela natureza, né, somos também natureza, apesar de emergir dela pela questão da cultura, né, faz com que a preocupação de que os recursos como a água, né, como as florestas, os serviços, né, ecossistêmicos, eles passem a
estarem, de certa forma, à frente dessas políticas patrimoniais. Olha que interessante, né? Se elas não aparecem lá no final do século XIX, se a gente pensar a dimensão da praia, por exemplo, a praia sempre foi vista simbolicamente, né, como uma zona, uma área suja, né, insalubre, enfim, os próprios rios, né, nas cidades, eles eram simplesmente enterrados, né? Você fazia condutos, retificava, você queria esconder, você queria apartar. Hoje não, hoje a natureza ela tem que estar evidenciada, ela tem que estar viva, né? Ela tem que estar presente, visando justamente o que? A nossa qualidade de vida, né? A nossa perspectiva, inclusive aqui trazendo também essa dimensão do patrimônio genético, da diversidade, da biodiversidade, dos povos, das populações tradicionais, né? Como também, né, da fauna, da flora, das grandes paisagens naturais que nós temos no nosso planeta, e o nosso país, né, ele é super contemplado, tem grande centralidade nesse processo. Gente, aqui, já que eu acho que deu para a gente ter uma compreensão clara, né, dessa dimensão do patrimônio e da natureza na discussão que nós estamos iniciando aqui, eu trouxe para vocês darem uma olhada num mapa, num mapeamento que nós fizemos uma pesquisa recente lá em São Roque, no Quilombo do Carmo, né? Olha que interessante, se a gente olhar mais a noroeste aí do mapa, a gente vai observar que um dos bens de interesse do patrimônio material e simbólico é uma região de mata atlântica, né, bastante densa, e que compõe hoje o município de São Roque. E no entorno dessa mata existe ali um pequeno bairro, um pequeno núcleo quilombola de negros refugiados, né, no período escravocrata, no período colonial, e que se isolaram nessa região. E quando nós fizemos esse trabalho lá de pesquisa, olha que interessante, nós observamos que a mata, além dos serviços ecossistêmicos que ela oferecia para o município, qualidade do ar, né, enfim, uma beleza cênica muito grande, a quantidade de nascentes ali é enorme, tudo isso nós fizemos esse mapeamento lá. Quando nós fazemos a entrevista com esse grupo quilombola, com as pessoas ali, nós percebemos que essa mata, muito mais do que esses serviços, né, na perspectiva da representação desse grupo, essa mata é importante porque foi um lugar de refúgio. Olha que interessante, né? Então, nessa pesquisa, nós começamos a entender que a dimensão ambiental, lógico, ela é importante, mas ela também tem uma função, ela tem uma designação cultural muito grande. Quer dizer, era onde eles se escondiam ali na época da repressão, né? Era onde, por exemplo, os ataques ou as investidas contra esse grupo nessa região, né, quando ocorria, essa área era uma área de refúgio, que é a conhecida área da Pedra Balão ali. Olha que interessante, né? Então, estou trazendo um exemplo claro para vocês, né, de uma pesquisa que nós realizamos aqui em São Roque e que fizemos esse mapeamento e que hoje favorece, né, de certa maneira, uma política pública de preservação, de conservação da mata, pelos seus aspectos, né, de biodiversidade, de Mata Atlântica, mas também no aspecto da cultura, né, com um patrimônio também dessa comunidade quilombola. Tá? Olha que interessante. Tá? Então, nessa região aí, nós damos um caso empírico para vocês e de como nós também podemos contribuir, né, dessa forma, mapeando, né, associando aí a pesquisa a essa conformação do conhecimento tradicional, do conhecimento popular também. Tá? Então, é isso, é dessa maneira que a gente inicia aí o nosso diálogo, tá? Vamos lá para a segunda parte, para a segunda etapa aí. Bom, aqui um ponto central, né, e a reboque da discussão que estava sendo feita de patrimônio, né, que era o tema anterior ali, a relação ela começa a ficar mais estreita, né, entre os temas. Acho que fica claro para todos e todas aí que estão assistindo, né, que quando eu começo a dar exemplo prático, né, de como a dimensão do patrimônio ela é ambígua e ela passa a abarcar cada vez mais elementos, né, e isso vai entrar em choque com algumas culturas, com algumas perspectivas. Por exemplo, eu falei da música sertaneja. Então, para quem não gosta da música sertaneja, né, para quem gosta de funk, por exemplo, o funk virou um patrimônio carioca, por exemplo, recentemente foi tombado, né? Então pode parecer o absurdo, mas ela tem essa amplitude, né? Ela tem a dimensão de atender uma identidade que ela pode ser, lógico, regional, ela pode agrupar pequenos núcleos, famílias,
famílias, até mesmo povos, né, e países. Então é uma discussão bastante ampla e isso permeia também a dimensão vaga, mas aí eu coloco também esperançosa e cheia de potencial, né, que o meio ambiente e o patrimônio também propiciam, assim como a sustentabilidade, né? Então a gente entra nessa discussão já evidenciando, e não só numa perspectiva que ela é teórica, reflexiva. Ninguém aqui está discutindo por discutir, né? Isso de fato tem gerado uma série de problemas, uma série de conflitos no Brasil, né? A morte, o extermínio de povos tradicionais, né? O massacre, né, de grupos, de movimentos sociais, de camponeses. Então nós estamos convivendo diariamente com esses conflitos, com esses problemas e as dimensões legais também, né, a questão de como que isso passa a compor aquilo que pode ou não pode, né, a questão do uso e ocupação do solo, a apropriação do solo, ela passa a integrar os planos diretores, né, o orçamento participativo, né, o estabelecimento, né, de áreas de interesse ambiental, né, áreas de expansão urbana, né, áreas de expansão agropecuária, enfim, esse tema, essa perspectiva, ela não está distante, né, nós enfrentamos ela todo dia. E aqui é que eu começo a dimensionar para vocês. Lógico, a gente está trabalhando em múltiplas escalas, a gente está sempre pensando no município, mas aqui eu trago a imagem, né, de comunidades que ainda sobrevivem sobre esses ataques, sobre maior vulnerabilidade frente a esse processo e que resistem duramente, né? E não só resistem, como são responsáveis também por grande parte, né, daquilo que sobra ou de fazer um serviço ecossistêmico importante, né? Se a gente olhar essas imagens, a gente vai ver, por exemplo, aqui, né, mais abaixo, na imagem à direita, o Parque Nacional do Xingu. Olha como que a área do parque, né, repleta de comunidades indígenas que vivem nessa área, elas preservam, né, como a mata está preservada frente à expansão agropecuária aí, né, da fronteira agrícola e amazônica, né. Olha para vocês verem também alguns reflexos dessas imagens, né, que é o serrilhamento, a espinha de peixe, né, uma imagem tradicional que nós temos aí de uma forma de supressão da mata que é feita por essas pequenas estradas, né, que quando a gente toma conta da dimensão, né, já era, né, virou passado isso daí, né, acabou. E aqui a gente vê também uma comunidade indígena, né, lá em cima, na foto de cima, justamente a sua área, né, o seu quadrilátero aí, né, o seu polígono, como que a mata se preserva. Então, muito além do respeito e a autonomia por esses povos, né, muito além, olha que isso já seria muito mais do que o suficiente, né, pela preservação ambiental, por uma discussão ambiental comprometida, né, com a mudança dessa lógica pervertida que a gente vive hoje, né, de desmatamento e com os impactos e no nível de qualidade de vida que a gente tem já seria o suficiente. Mas para além disso, né, eu queria trazer essa discussão mesmo para nós aqui que vivemos, né, às margens das grandes metrópoles, né, que vivemos uma sociedade urbana, né, se a floresta amazônica hoje acabar, se a gente pensar numa supressão muito grande, né, dessa área de floresta, né, a perspectiva é de que essa região sudeste ela se transforme num grande deserto. Para além disso, a própria região centro-oeste do país é sabido, né, é uma área planáltica, uma área elevada, onde grande parte das nascentes, né, das águas são repostas, né, são recolocadas nos sistemas hídricos das grandes bacias de sul e sudeste. Então, preservar o cerrado é preservar a qualidade da água, né? Vocês veem, para além das comunidades calungas, para além das comunidades indígenas, né, para além dos camponeses, das comunidades tradicionais que estão presentes ali, nós temos um problema que nos afeta diretamente. A quantidade de agrotóxico, né, a sedimentação que é carreada por essa água, né, nessas bacias que chegam até nós, né, quer dizer, a mudança nos fluxos, né, o extermínio das áreas de nascentes, enfim, são todas questões que permeiam a destruição, a devastação do cerrado, né, por uma expansão agrícola aí
mal planejada, né, que atende alguns interesses e não a totalidade, ou pelo menos grande parte, né, dos interesses sociais e dessa perspectiva de sustentabilidade que a gente está pensando. Porque se nós estamos falando de sustentabilidade, nós estamos falando também de respeito à cultura, à autonomia dos povos, nós estamos falando de ganhos econômicos em pé de igualdade, não de grupos hegemônicos, né, de grupos oligarcas que ainda comandam e dominam o país, e estamos falando também de ganhos ecológicos, né, nessa dimensão, né, nessa perspectiva que a gente vive hoje de expansão do agronegócio, das atividades produtivas para o centro-oeste, região amazônica, né, o que nós estamos vendo é a devastação, o que nós estamos vendo é o genocídio, né, uma série de problemas e crises que nos aflige, né, e que não se trata aqui de ser contra, né, ou a favor do agronegócio, mas é de um modelo pautado exclusivamente nisso, né, de um modelo exclusivamente dedicado a uma forma predatória de expansão do território, né? Tá? Então, lógico que talvez uma outra perspectiva melhoraria esse quadro aí, né? Tá? Então a gente vai fechando também esse ponto, né? Mostrando alguns casos, algumas situações, né, em que esse processo de essas atividades produtivas elas têm provocado, né, não só a devastação, como a morte, como uma problemática de contaminação que a médio e longo prazo a gente tem pouca perspectiva de mudança do quadro, né? Olha o que nós estamos deixando de herança, de patrimônio, né, para as gerações vindouras. Mas aqui eu também queria, né, retratar com vocês, né, e aqui retomando aqueles dois pontos finais lá, que existe esperança, tá? Existe uma perspectiva democrática de a gente pensar assim esses territórios, de ouvir esses povos, né, de compreendê-los dentro da sua dimensão real, diante dos fatos. Olha, o que eu estou mostrando para vocês aqui são fatos. Essas imagens que eu estou trazendo para vocês, aonde que está preservada a mata e aonde que não está. Né? Qual atividade que preserva, qual que é a atividade que traz dignidade, uma questão de bioética, né? A gente pensar aqui, ó, ecologicamente, economicamente. Não adianta só ter o econômico, ainda mais quando o econômico está diretamente associado, né, né, a um grupo relativamente pequeno de pessoas, até porque o agronegócio hoje é todo mecanizado, enfim, né? E é o que a gente quer? A gente quer deserto para a nossa região, né? O que a gente pensa? O que a gente quer para o futuro, para nossas gerações? São tragédias? São solos contaminados, águas contaminadas? Enfim, aqui a reflexão para a gente pensando numa perspectiva democrática, em atividades produtivas que possam ser mais equilibradas, né, e coerentes e eticamente plausíveis, né, com as comunidades tradicionais, que também vão favorecer a nós mesmos, né? Então, essa dimensão ela vai sim para essa perspectiva dos grandes biomas, né, de outros povos, de outras realidades, mas também para a nossa dimensão aqui de município, né, e aqui eu trago, por exemplo, os parques urbanos, alguns parques municipais, que têm sido importantíssimos, e também agora nós entramos na discussão de algumas atividades, já para encerrando, e pensando que nesse mar de lama, né, nesse mar de supressão, de genocídio das populações tradicionais, existe esperança e que está em todos nós, tá? Então a gente vai encerrando com isso. Então, ao nosso ver aqui, né, ao equilíbrio ou uma dimensão menos predatória dessas relações e a concretização da sustentabilidade, né, ela deveria se constituir aí num ordenamento territorial que minimamente fosse pautado, né, em 3 frentes aí pelo menos, né. A primeira, respeitando as tradições, as culturas e os povos, né? A dimensão da diversidade então étnico-racial ele se sobressai de um patrimônio, né, que sempre emerge tristemente, né, infelizmente, como um problema, né, e não como uma solução, como eu estou defendendo aqui, né? Estou mostrando justamente que as comunidades tradicionais elas são o caminho, né, o conhecimento tradicional. É claro que a gente não vai confundir aqui, né, esses conhecimentos, né? A gente sabe a diferença, mas a gente tem que entender, tem que compreender, e a gente tem percebido que são caminhos interessantes, são vias de desenvolvimento, se não para a gente, para eles em si, né? Então, esse é o primeiro caminho, esse respeito. O segundo é uma governança democrática, né? Então, pautada aí no planejamento, numa gestão e avaliação igualitária, né, desses serviços geoecológicos que são benéficos, né?
como o clima, os recursos hídricos, né, pedológico, a fauna, a flora, como é que esses sistemas naturais, né, eles podem efetivamente nos oferecer, né? Aí tem muito um viés científico também, né, que a gente pode pensar, tá? Criando aí áreas que possam ser efetivas para a mineração, né, fazendo com que haja uma organização territorial interessante sob o ponto de vista do desenvolvimento sustentável, né? Não só a mineração, como os pastos, áreas de expansão agropecuária de cidades, né? E esse uso sustentável, então isso é possível, né? Não só de ser implementado, como de ser também fiscalizado, de ser avaliado, né? De ser impedido de que haja transgressão, né? Das regras da lei, né? E por fim, né? Ao meu entender, um dos elementos mais importantes, né? É o contínuo apoio à ciência, né? A tecnologia, a educação, no sentido não só da gente ficar fazendo aqui novas descobertas, né, de trazer inovações e tudo mais, mas da gente também sensibilizar, né, pela educação, criar uma consciência crítica, né, de certa forma. Aqui, sei lá, pensando, para já concluir, né, com o que nós vamos ver agora, né, a educação ambiental, o turismo, né, atividades que são menos predatórias, né, que criam uma certa alteridade, que formam a identidade das pessoas, né, enfim, o próprio ecoturismo, né, e práticas econômicas aí que conciliam essa preservação, o respeito às comunidades, né, trazem recurso e preservam também, né, os aspectos ecológicos que são importantíssimos. Então, ao meu ver, esse equilíbrio, né, os caminhos possíveis são justamente esses. E dentro do turismo e da educação ambiental, do ecoturismo, a gente vai pensar em algumas experiências e práticas, né, ambientais desde os territórios, porque é importante respeitar se as comunidades querem ter esse tipo de atividade também, né, elas têm que ter essa autonomia. Se é possível, né, ser feito, qual seria a integração, a relação, né? E ao meu ver, esse aspecto, esse ambiente de desafio, de dificuldade, né, ele favorece, porque aos problemas a gente só tem solução, né? Eu acho que em time que está perdendo, né, a gente mexe, a gente pode mexer, tá? Assim, sendo bem simplório, né? E aí a gente vai pensar em novos olhares, né, em novas ações aí também. Esse é o último ponto, né? E aí eu já vou concluindo, né? Para vocês terem ideia, no Brasil hoje, né, vou trazer um dado aqui que talvez muitos não saibam, né? O Brasil ele tem uma configuração dentro do turismo internacional que é muito, ela é baixíssima, né? Ela é ridícula, ainda que o turismo traga uma série de impactos, né? Se for bem planejado, né? Se for bem orientado, bem conduzido, ele se revela, né, um elemento chave na economia, principalmente na contemporaneidade, aí, né? Em que os fluxos, né, as atividades de movimentação a gente consegue rapidamente estar, né, em vários lugares aí de uma forma eficaz, né? Então, o Brasil hoje nos configura, né, entre os 10 países que mais recebem turistas internacionais. Só para vocês terem uma ideia da dimensão do turismo no Brasil, como que ele é problemático, né, sob o ponto de vista econômico, só a Torre Eiffel, né, durante um ano, ela tem mais visitação, né, do que todo o território brasileiro, todos os bens turísticos, né, todos, olha que loucura, né, um bem francês, né, um monumento francês, ele tem mais turista, né, ao longo do ano do que todo o nosso território, né? Olha que loucura, né? E um território que não é pequeno. É um setor estratégico, né? Hoje numa economia globalizada, traz divisas, né? Traz ativos, traz dólar, traz euro, né? Traz experiências, traz gente interessada em cultura, que traz cultura também. Além do turismo internacional, o próprio turismo doméstico sofre com a falta de planejamento, né? E gestão das atividades, né? Sobrepondo interesses privados aí de grupos também hegemônicos, né, e, enfim, que atravancam, né, dificultam muito o projeto, que nem eu falei para vocês, a questão de São Roque mesmo, né, nós temos grande dificuldade lá com o turismo, né, porque nós temos uma diversidade de potenciais atrativos, né, mas só um elemento acaba se destacando, um ou dois, né, então acaba sendo um elemento que depois fica chato, né, chega uma hora que, poxa, mas de novo naquele lugar, sendo que tem outros, mas existe toda essa dificuldade de planejar e gerir, né? Ou não também, né? Que existem intencionalidades para que também haja uma restrição de bens, enfim, para que haja também uma concentração, né? Mas enfim, ao mesmo tempo que a gente problematiza isso tudo, a gente pode pensar que esse potencial reprimido, né?
esse turismo fraco, né, essas atividades ainda incipientes, elas possam se tornar uma forma de alavancagem, né, para esse desenvolvimento sustentável. Aí eu trago várias imagens para vocês, muitas dessas imagens são de projetos que nós desenvolvemos no Instituto Federal lá no campus de São Roque, né, a gente sempre tem trabalhado nessa dimensão da educação ambiental, dessa conscientização, né, e para vocês também, acho que de Matão, agora retomando de novo essa escala regional, municipal, né, para a gente pensar aqui, né? Aqui em São Paulo mesmo, a gente tem grandes cavernas kársticas aí no Vale do Ribeira, né? No cinturão aí no entorno de São Paulo, né? Muitas cachoeiras, mata nativa, né? Populações tradicionais, a flora, a fauna, né? A região da Mantiqueira, enfim, cachoeiras na Serra do Mar, né? As praias, nossas praias são muito, muito bonitas, as serras, né? Então olha o potencial, né? Nessa região das Cuestas mesmo, né? São Pedro, Analândia, você tem uma paisagem muito bonita também, né? O Circuito das Águas, então são muitas atividades ecoturísticas, nós temos um potencial muito grande mesmo em São Paulo, né? E em Matão, né? O que a gente pode pensar também? Queria que vocês fizessem essa reflexão. O que podemos potencializar, o que a gente pode buscar, né? Eu sei que a antiga prefeitura de Matão é um edifício tombado, né? Então essa parte histórica parece que tem uma contemplação, né? Tem algum elemento. Mas enfim, e aquilo, né? A água, o clima, né? O que a gente pode pensar em dimensão de biodiversidade que também pudesse agregar, né? Eu fui dar uma pesquisada, né, sobre a região aí. E assim, me preocupa muito, né? Porque você vê, né, dentro de uma área tão grande, né, que envolve essa unidade de gerenciamento aí de recursos hídricos, né, nessa bacia, que envolve aí Taquaritinga, né, Itápolis, Santa Ernestina, enfim, outros municípios, você tem de remanescente de floresta hoje, né, que é uma floresta típica de Cerrado, inclusive, com menos de 10%, 6,5%, né? Então olha que perspectiva drástica, né? Mas que pode se recuperar. A gente sabe, né, a resiliência que a natureza possui, né, esse rico patrimônio aí, né? Então, assim, apesar desse patrimônio, desses bens, né, da importância dessa região, a gente também pode pensar em outras, né? A gente vê grande dificuldade ainda, né? Vê grande limitação, né? E o turismo sempre à margem, essa perspectiva, né? Então eu queria reforçar mais uma vez para vocês, para ir concluindo também, a urgência e a atenção com as questões ambientais, né? E algumas possibilidades, né, de educação, de atividades que podem somar para essa mudança e assim já vem ocorrendo em algumas situações, mas ainda é muito incipiente, né? Então nesse quadro de incipiência, né, a gente é esperançoso também que a gente lute e resista para que outras alternativas sejam possíveis aí, né? Então que possamos aí, né, futuramente não precisar nem de órgão, né, de proteção do patrimônio, né, de proteção das populações, como em muitos países isso já acontece, né? Então que esse respeito pelas distintas populações, pelas distintas manifestações, tradições, pela natureza, né, esteja presente, né, preservada, não apenas aí em áreas restritas, né, distanciadas, mas também no limite das nossas cidades, né, pensando aqui São Roque, né, pensando a nossa região aqui, que envolve Biúna, que envolve Vargem Grande, que envolve Cotia, Araçariguama, como também vocês aí em Matão, né, e as cidades, né, que eu já citei aí que fazem parte, né. Então eu vou concluindo, né, já aí o material, né. Queria dizer para vocês, tomando aí aquela passagem do Lavoisier, né, quando ele vai tratar da questão da matéria, né, dos princípios da matéria, que na natureza nada se perde, nada se ganha, né, tudo se transforma, ele coloca ali para a gente. Então sempre está em movimento, né, o mundo está em processo de transformação contínua. Que essa natureza transforme-se mais em seu tempo, né, no tempo natural, né, e não estritamente ao deleite do nosso tempo, do tempo social, né, das ambições produtivas, cuja velocidade tem sido muito maior e avassaladora, né, a gente tem sofrido, né, continuamente com esses estragos aí. Que a construção do presente seja de um futuro, né, mais equilibrado, né, não só pensar em futuro, não, é pensar no presente mesmo, para que a gente possa ser capaz de subsidiar efetivamente um mundo melhor, né? Um mundo melhor para nossas gerações, aí, para as futuras gerações, não só para nós, para todos os povos e seres, né, desse planeta aí, tá? Então, uma consciência crítica, reflexiva, né? Um papel aí de pensamento e também de ação, tá? Dessa semana de meio ambiente para todos vocês.
Queria agradecer mais uma vez, parabenizar a todos vocês aí pela participação, né? Dizer que foi um prazer estar aqui falando com vocês. Também estou me adaptando a essa realidade aqui digital, né? De fazer o vídeo, tudo foi um desafio, né? Então também aprendi bastante nesse processo, né? E aqui eu deixo meu contato, né? Quem quiser entrar em contato comigo, a gente pode continuar esse papo aí de forma contínua, né? Não só esporadicamente na semana. Ainda assim, é muito importante que nesses momentos a gente fortaleça essa discussão, né? E possa contribuir de alguma forma. Espero ter contribuído com vocês. Um grande abraço, tá? A todas e todos. Mais uma vez aí agradecer também a equipe da Semana do Meio Ambiente, né? Pessoal dedicado aí à frente, né? E tamo junto aí. Um forte abraço para vocês, até a próxima.